a graça e a paz do Senhor estejam todos vocês. Amém. Estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que bom vê-los aqui nesta manhã tão linda, que parece verão, não é? Será que podemos sair daqui e irmos para a praia? Acho que sim, não é? É possível. Eu gostaria de convidar as crianças para tomarem os lugares aqui da frente. Já vamos fazer essa baguncinha organizada agora? Que hoje nós temos o momento missionário que vocês gostam tanto, não é? Então as crianças já podem... Vamos garantir que todos têm vaga. Sim. Ó, tem uma aqui. Tem uma cá, ó. Boa. Mais crianças? Isto, muito bem. Muito obrigada, vocês são muito rápidos. Parabéns. Então, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração. Já está a leitura? Podemos? A Rayane vai começar com a leitura bíblica. Vamos nos colocar em pé, por favor, e vamos fazer esta leitura em uníssono. Amém. Vamos ler lá em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e de casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém.
Neste momento, eu gostaria de convidar 2 pessoas para fazer, por favor, uma oração de louvor e de gratidão por este dia, por este momento que estamos aqui todos reunidos. 2 pessoas poderiam vir aqui à frente pegar o microfone, por favor? Sim. Acho melhor do que 2 pessoas, 2 crianças, né? Já temos a Bia aqui, já que o culto hoje é para vocês. A Bia e o Davi? Então tá bem, um menino e uma menina, muito bem. Senhor, muito obrigada por esse dia. Espero que tudo aconteça de bom e que todos aprendam mais sobre Ti. Espero que todos acreditem mais que o Senhor faz e fez por todos nós. Por tudo que o Senhor quer que a gente faça, porque nós nascemos para ser livres. Adorar-te para que... Amém, Senhor Jesus. Que todas as pessoas acreditem no Senhor. Amém. Que o Senhor, e que todas as pessoas saibam que o Senhor nasceu, viveu para mostrar que Tu és o único Deus, o Senhor, Deus vivo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado que hoje podemos estar todos reunidos aqui, Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos estar felizes e não passando por dificuldades, Senhor. Abençoa aqueles que têm dificuldades. Abençoa as pessoas na Ucrânia, Senhor, que elas tenham sua bênção e tenham liberdade, tenham fé, Senhor, que essa guerra vai acabar. Obrigado por tudo, Senhor, e obrigado pela comida que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora é o momento mais esperado. Pode vir, senhora Madalena. Agora já estão a ouvir. Vocês lembram-se o que é que aconteceu na última vez numa aldeia vizinha onde o Ringu vivia? Um tigre. O que é que o tigre tinha feito? Tinha matado um homem. Pois é. E o que é que eles decidiram? A aldeia do Ringu decidiram fazer? Ir à caça do tigre, porque ele era um perigo. Se ele já tinha matado um senhor na aldeia vizinha, podia acontecer na aldeia deles. Nem pensar. Então, o pai do Ringu e o Ringu e mais 2 caçadores decidiram preparar-se, preparar uma armadilha para o tigre. Essa armadilha era junto de um lago, um pequeno lago, uma poça d'água, que era para o tigre ir lá beber, mas puseram algo que ia atrair o tigre, que era um novilho, um boi novinho, junto da água morto. E ele, com fome, iria lá para comer. E aí eles caçavam-no e matavam-no, porque ele era um perigo, era um tigre que era um perigo para toda a gente nas aldeias vizinhas. Então, eles prepararam tudo isso, prepararam numa árvore que estava junto dessa poça d'água e junto desse animal morto, prepararam entre os ramos da árvore, puseram um estrado, que era para eles subirem para cima do estrado e o tigre não os apanhar, não os ver também. Então, quando já estava a anoitecer, eles foram em direção a essa árvore, em direção a essa poça. E quando lá chegaram, eles viram, está uma noite de lua cheia, isto é que é bom, porque nós vamos conseguir ver o tigre e ele vai ter mais dificuldades em nos ver, porque estamos cá no cimo. Então, eles subiram em silêncio, sem fazer barulho, porque o tigre já podia estar ali por perto, subiram para o estrado e ficaram. O pai do Ringu levou uma arma, os caçadores levaram uma arma. Mas o que é que levou o Ringu? Ele era muito novo para ter uma arma, uma espingarda, não acham? Mas ele levou uma. Agora, quando o Ringu
estava a caminho daquele estrado, ele pensou: Senhor Deus, ajuda-me a conseguir ver o tigre, a poder ajudar a aldeia a ficar livre do tigre. Ajuda-me a conseguir ver. Acham que Deus vai ajudar o Ringo a ver o tigre? Havia ali 2 caçadores, que já eram homens bem treinados, e o próprio pai, que era o chefe da aldeia, sabia muito bem como caçar um tigre. E ele com uma lanterna, o que é que vai ser do pobre Ringo? Bom, mas ele pensou, quando já estava no estrado: Senhor Deus, ajuda-me a conseguir ver o Ringo, a conseguir ver o tigre. Então todos ficaram ali, com os olhos bem atentos na escuridão, com o luar, a lua cheia, mas mesmo assim havia muitas sombras por causa das árvores, dos ramos das árvores. De repente, o Ringo apontou: eu acho que eu vi ali qualquer coisa a movimentar-se. Mas afinal eram só sombras, ainda não havia tigre nenhum. Mas continuaram todos, com os olhos bem ali, bem apurados, até que... Não, agora é que é o tigre. Olha, ele está-se a movimentar, é ele. Então, o pai do Ringo começou a fazer pontaria, com a sua espingarda, fez pontaria e pau! Deu um tiro. Só que o tigre saltou e fugiu outra vez para dentro da floresta. Não tinha conseguido, falhou. Eu falhei, agora será que o tigre vai aparecer? Bom, mas ainda era muito cedo durante a noite. Vamos continuar a vigiar. Continuaram a olhar, todos com muita atenção, de onde é que viria o tigre. De repente, o Ringo ouviu um barulho de uma respiração. Toda a gente olhava lá para o fundo, para os ramos das árvores na floresta, e não viam nada. O luar ajudava, mas eles não viam nada. Então o Ringo, posto com os ouvidos muito atentos: eu estou a ouvir qualquer coisa. Ele olhou para baixo, o que é que ele viu? É o tigre! Pensou ele: é o tigre, ele vai saltar! Então ele focou a lanterna dele para os olhos do tigre, que era para ele ficar cego. Só que a lanterna do Ringo era tão fraquinha que não fazia impressão nenhuma ao tigre. Então, mas tudo muito rápido, o Ringo pensou rapidamente. E o que é que ele fez? Pegou na sua lanterna, que não era uma espingarda, era uma lanterna pequena, pau, com toda a força atirou-a para o meio do chão, ao pé do tigre, e o tigre começou a fugir. Os outros estavam a ver tudo aquilo. O pai do Ringo pegou na espingarda e acertou em cheio no tigre. Acertou logo em cheio. O tigre deu uma volta no ar, caiu no chão, morto. Mas, para ter a certeza, não fosse eles descerem da árvore e o tigre não estar bem morto, ele atirou outra vez para o tigre, para ter a certeza que ele estava morto e não lhes ia fazer mal. E viram que ele não se mexia mais. Obrigado, Senhor, tu deste-me a possibilidade de ver primeiro o tigre. Muito obrigado, porque tu me ajudaste a conseguir ser uma ajuda para matar o tigre, para livrar toda a aldeia. O pai do Ringo olhou para ele: ei, Ringo, eu estou orgulhoso do meu filho. Só tinhas uma lanterna, mas eu estou orgulhoso de ti, foste muito corajoso. Sim, senhor. O Ringo estava todo vaidoso. Ele só tinha uma lanterna, mas quem é que o tinha ajudado? Ele tinha aprendido isto com o Grab Sahib. Grab Sahib tinha-lhe dito, que Deus dizia: clama a mim e responder-te-ei. E foi o que aconteceu. Ele pediu ao Senhor que o ajudasse a ver o tigre e Deus tinha ajudado. Ele tinha sido uma ajuda para salvar a aldeia e as outras aldeias. Então o pai do Ringo disse: olha, Ringo, rápido, vai já à aldeia, vai buscar a carroça e os bois, traz que é para levarmos o tigre para a aldeia. Além de que tinham liberto a aldeia daquele tigre, também ia ser comida para eles, não é? O Ringo, todo feliz da vida, correu para a aldeia. Notícias, notícias! Só que desta vez eram boas notícias.
Lembram-se no outro domingo que as notícias que ele levou para a aldeia não tinham sido boas? Notícias, já matámos o tigre, já está morto. E toda a aldeia se pôs aos pulos de alegria. E ele foi buscar a carroça, foi buscar os bois. E toda a aldeia, uns saltavam para cima da carroça, outros vinham atrás, mas foram todos em direção onde estava o tigre morto, os 2 caçadores e o pai do Ringu. Regressaram à aldeia, fizeram uma grande festa. Quando o Ringu voltou ao seu dia-a-dia normal, ele viu que na saída da sua aldeia estava alguém que ele bem conhecia. Quem era? Grub Sahib. Eles estavam a ir embora. E será que ele descobriu? Qual era a preocupação do Ringu? O Ringu tinha tirado a caixa do harmónio, aquela espécie de órgão do Bantu. E será que o Grub Sahib já descobriu que não tem lá o harmónio? E o Grub Sahib, o missionário, disse: "Oh, Ringu, amigo, anda cá, vê se me vens ajudar. Estou aqui aflito, quero-me ir embora para a próxima aldeia." E olha o que me aconteceu. Fiquei aqui enterrado na lama e não consigo sair. Não conseguimos tirar o jipe daqui. Olha, ajudas-me a pegar aqui nestas pedras grandes para meter debaixo da roda e ver se eu consigo. E o Ringu foi ajudar, mas sempre com receio. Será que o missionário sabe? Sempre a pensar. E foi ajudar, mas não conseguiram. Não conseguiam. A lama, cada vez parece que a roda do jipe se ia enterrando cada vez mais. O missionário pensou: olha, Ringu, tu tens bois. Tu não queres ir buscar os teus bois e com uma corda puxamos o jipe para sair daqui da lama? Eu não sei se os bois não estão no campo. Eu acho que eles se calhar estão no campo. Oh, Ringu, vai lá ver. Nós precisamos da tua ajuda. Não sei. Se calhar nem sei se estão lá. E ele foi fazendo assim, tempo, não é? Não queria ir. E estava a mentir também. E ele começou a sentir: eu estou a mentir. Primeiro, tirei o harmónio. Nem sei se o missionário já sabe. E segundo, estou aqui a mentir. Bem, eu vou lá ver. E pôs-se a correr para a aldeia para ir buscar os bois. Ele tinha sim os bois. Estava a ser, era malandro. Não queria que eles se fossem embora. Então trouxe os bois, amarraram e conseguiram puxar o jipe. Logo a seguir, o missionário ficou tão contente com a ajuda do Ringu que quis recompensá-lo. E disse: olha, Ringu, e que tal se o Bandu fosse tocar agora um bocadinho de harmónio? Não ias gostar? Se calhar não é preciso, não. Mas o missionário nem ligou a importância ao que ele estava a dizer e pediu ao Bandu e ele próprio foi ver ao jipe. Então, eu tinha a certeza que tínhamos trazido o harmónio. Bandu, tu não puseste o harmónio aqui dentro da carrinha, do jipe? Eu pus, de certeza absoluta que eu pus. Eu próprio pus lá o harmónio. Fui eu que o arrumei. Mas olha, ele não está aqui. Então, para onde é que ele foi? Será que ele caiu quando estávamos já a viajar? Porque, claro, aquelas estradas não são autoestradas, nem as estradas boas que temos aqui. É tudo cheio de buracos, no meio do mato. Se calhar tinha caído. Mas olha, o Ringu aflito. Ai, que ele vai descobrir agora. Olha, Ringu, vais fazer o seguinte. Eu agora não posso esperar. Tenho que ir já para a aldeia seguinte. Mas vais ficar responsável de uma coisa. Se acharem o harmónio, tu vais ser responsável de ir ter com a outra missionária que está aí na aldeia e vais-lhe entregar. E ela depois já sabe onde é que eu vou estar. Ela depois entrega-me. Está bem? Pode ser assim? Ele respirou fundo. Sim. Vamos fazer isso. Mas o missionário estava muito intrigado com aquilo.
Bom, era o alívio do Ringu, daquela ele tinha escapado. Mas, quando chegou a noite, o Ringu começou a pensar nas várias asneiras que ele tinha feito, coisas que ele tinha feito e que ele já sabia que tinha desagradado a Deus. Primeiro, o que é que ele tinha feito? Tinha roubado a caixa do harmónio. Depois fez outra, foi mentir. Para ele já estava a ser muita coisa. Como é que o Ringu vai resolver isso? Ele já tinha ouvido o missionário dizer: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é que isto quer dizer? Quando nós fazemos uma asneira, fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, que sabemos que é pecado, mas se falarmos com Deus e dissermos: olha Deus, eu fiz isto que está errado, eu sei que tu não estás contente, perdoa-me. Ele vai perdoar. Ele estava-se a lembrar destas palavras do missionário. Como é que o Ringu vai resolver isto? Será que ele vai ter coragem de devolver o harmónio ao missionário e perder a vergonha e mostrar: olha, fui eu que o roubei? Será que ele vai perceber que Deus pode perdoar-lhe? O que é que vocês acham? Daqui a um mês vamos saber, está bem? Amém. Gostaria de convidá-los a ficar de pé, para nós lermos mais um versículo. Nós vamos ler 1 Samuel 2, versículos 1 e 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Amém. Neste momento nós teremos o levantamento dos dízimos e das ofertas. Então, sinta-se à vontade a contribuir na casa do Senhor. Amém? Senhor, não
tudo que nós ofertamos aqui. É um privilégio, Pai, estar aqui e congregar-se, Senhor Deus, com pessoas que creem o mesmo que nós. É um privilégio, Senhor Deus, também saber que tudo vem de Ti, Senhor Deus, e aquilo que nós demos agora, Senhor, é apenas, Senhor Deus, uma expressão da nossa gratidão por aquilo que Tu nos dás, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos a salvação em Ti, Senhor, e pedimos, Senhor Deus, que aceites, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Senhor Deus, que os montantes que foram levantados aqui possam ser utilizados com sabedoria, Pai, mediante, Senhor Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, que sirvam para a edificação da Tua Igreja, Senhor Deus, e para a proclamação do Teu nome também. Esse é o nosso desejo, Pai, que Tu estejas connosco, Senhor, e abras o nosso coração para entendermos também a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Está com a palavra, pastor. Nós queremos orar antes de ouvirmos aquilo que Deus quer falar-nos através da sua palavra, está bem? Mas queremos também lembrar aquelas pessoas que estão em aflição e nós temos aqui alguns pedidos que eu gostava que nós orássemos hoje, está bem? Nós temos uma família, a Isabel. Isabel, estás aí? A Isabel está a precisar que nós oremos pela filha e pelo genro e pelo neto, não é? Eles estão lá no Brasil a passar muitas dificuldades, a precisarem de uma casa para viver, então nós temos que sentir a aflição então deles lá e vamos orar por eles, está bem? Também queremos orar pela Sandra, pela Cristina e temos também um pedido de oração para que Deus abençoe este mundo onde nós estamos. Este mundo onde nós estamos está cada vez mais difícil, não é? Nós não sentimos porque a guerra está distante de nós, mas nós devemos sentir também a aflição dos outros, não é? Lá longe. Então vamos orar por estas três coisas, está bem? Podemos curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos para não nos distrairmos e falarmos com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és Pai Celestial e cuidas de nós como ninguém. Até conheces acerca de nós o que nós não sabemos. Nós te pedimos que abençoes a família da Isabel, a sua filha, o seu neto, o seu genro, lá no Brasil, que estão em aflição e precisam de uma casa. Senhor, nós te pedimos que Tu possas providenciar essa casa para eles. Queremos, Senhor, que Tu faças algo de bonito na vida deles, porque eles estão a precisar. Também queremos, Senhor, que Tu abençoes, eu te peço, a Sandra, a Cristina e também o marido. Nós te pedimos que Tu os ajudes. Nós não sabemos bem qual é a necessidade que eles estão a passar nesta hora, mas queremos pedir que Tu os visites, que Tu estejas com eles e os ajudes nas suas necessidades. Também queremos orar, Senhor, pela situação no nosso mundo. Há crianças, há pessoas grandes a sofrerem bastante com tudo isto que está a acontecer lá naquela parte da Europa. Ó Pai, nós te pedimos que Tu possas intervir da maneira que só Tu sabes fazer e só Tu podes fazer. Nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre a maldade que existe no ser humano, Senhor. Que Tu ajudes, Pai, para que os governos e aqueles que têm autoridade possam juntar-se para reduzir o sofrimento daqueles que estão a passar mesmo mal. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a orar continuamente para que Tu possas, Senhor, resolver as questões difíceis, principalmente daquelas pessoas que não procuram a guerra e ela as prejudica. Agora, Senhor, ajuda-nos a nós, enquanto estamos aqui hoje, a lembrar aquilo que Tu já fizeste na vida de homens como Abraão e ajudar-nos a compreender que Tu tens sempre algo para nós também. Assim como abençoaste Abraão, Tu queres abençoar-nos a nós e queremos Te pedir que cada um de nós possa estar atento para escutar aquilo que a Tua palavra nos ensina hoje. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Às vezes algumas pessoas perguntam porquê que aos domingos, nos segundos domingos, nós temos assim um culto diferente. Às vezes alguns adultos que não sabem perguntam. Então, a razão por que nós temos um culto diferente aos segundos domingos é porque nós achamos que as crianças devem ter o seu lugar na igreja, não é?
Há um espaço para elas na igreja. A igreja é um lugar para toda a gente. Quando Jesus disse que a sua igreja, a sua família, era um rebanho, isto quer dizer que nós temos ovelhas, temos cabras, temos cordeiros também. Vocês é como se fossem os cordeiros, portanto, nós queremos dar atenção, mas há uma coisa que vocês têm que perceber. Quando nós fazemos estes cultos, é para toda a gente que está aqui. Só que é um formato para vocês perceberem melhor o que nós estamos a querer ensinar, está bem? Mas vocês, ao mesmo tempo, devem pensar, olha, se aquela igreja está a fazer um culto a pensar em nós, quer dizer que nós somos importantes na igreja. Isso é verdade, está bem? Alguém se lembra o que é que Abraão fazia quando ele ia de uma cidade para a outra? Alguém se recorda? Tu sabes, Davi? Diz. Construía um altar. Isso mesmo, construir um altar, é isso. Eu não sei se alguns de vocês, já lá vai um mês que nós estivemos aqui a falar sobre o Abraão. Não sei quantos de vocês se preocuparam em construir altares. Vocês pensam assim, hoje não é preciso tu pôr pedras em cima umas das outras, nem ateares um fogo lá no animal, não é? Hoje já não. Mas há altares que nós precisamos de continuar a edificar. Por exemplo, quando obedecemos ao Senhor, não é? Quando nós louvamos o Senhor, quando agradecemos pelas coisas que Ele faz por nós. O altar é como se fosse uma marca na nossa vida. Tu já pensaste que esta semana Deus fez alguma coisa boa na tua vida? Será que tu te lembraste disso? E puseste lá uma espécie de uma marca? Olha, por exemplo, tu podes ter uma folha de papel, por exemplo, e cada vez que tu sabes que Deus fez alguma coisa por ti, vai lá e mete um risquinho na folha de papel. Pode ser? Está combinado? Queres fazer isso esta semana? Não são só vocês, toda a gente. Um risquinho de papel. Quando chegares ao final da semana, conta os risquinhos. Pode ser que estejam lá muitos, ou se calhar tu esqueceste de muitos também. Pode acontecer isso. Sabem uma coisa? Nós sabemos que o Abraão tinha 2 hábitos. Sabem o que é os hábitos? Uma forma das pessoas fazerem as coisas. Ele construía o altar. Sabem que naquela altura o Senhor Deus ainda não tinha dado os seus mandamentos, quando deu através de Moisés. Mas Abraão já antes, ele praticava os 2 mandamentos. O primeiro mandamento, ele edificava altares para mostrar o seu amor a Deus. E outra coisa que ele fazia, sabem o que era? Isso, construía poços, que era para mostrar o seu amor ao próximo. Porquê? Porque ele não levava com ele o poço, não é? Quando saísse daquela cidade, fosse para outra, não ia levar o poço, também não o ia tapar. Então ele pensava também nos outros quando construía um poço. Não só nele, mas também nos outros. Esses são 2 mandamentos que nós devemos ter em atenção. Devemos construir altares, isto é, não com pedras, mas como eu já expliquei, para quê? Mostrar o nosso amor a Deus. E devemos também fazer alguma coisa a favor do próximo. Foi isso que o Senhor ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim? Quando eu pedi a Deus para me dar cartas douradas, Ele me deu. Isso é bom. Já meteste lá o risquinho? Não meteste? Então vais meter, está bem? Pode ser? Sempre que tu encontras alguma coisa que Deus faz contigo, tu metes um risquinho na folha, pode ser? Está bem? Vamos fazer todos isso, está bem? Bom, e o que é que acontece? Lembram-se que a última vez, o Ló, que era o sobrinho de Abraão, o que é que aconteceu? Eles estavam os 2 a crescer tanto, tinham tantas coisas, já não tinham lugar para tantas coisas. Às vezes lá em casa acontece a mesma coisa, não é? Já tens tanta coisa no teu quarto que já não consegues meter lá mais nada. Deus é bom, vai-te dando muitas coisas. Abraão e Ló estavam na mesma terra e eles não podiam continuar juntos. Porquê? Porque eles tinham muitos bois, muitas vacas, muitos animais, muitos servos, então começaram a crescer muito. O Abraão era mais velho. Ele podia dizer assim: ó Ló, olha, safa-te, vai para onde tu quiseres. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu o primeiro lugar a Ló e disse: ó Ló, escolhe a terra que tu achas que é melhor. Às vezes tu dás o primeiro lugar aos outros. Nem sempre. Não são só vocês, os adultos também fazem isso. Não é? E sabem uma coisa? O Ló disse: olha, escolhe a melhor terra. E o Ló olhou e viu uma terra que era muito boa. Só que ele não sabia uma coisa. É que às vezes nós olhamos para as coisas e elas parecem muito bonitas, mas às vezes nem sempre. E sabe o que aconteceu? O Ló escolheu uma terra muito bonita, só que ele não sabia que nessa terra havia lá um povo mau e que fazia coisas feias aos olhos de Deus. Às vezes nós achamos que estamos a escolher o melhor e nem sempre. Uma coisa importante, cuidado com as tuas companhias. Às vezes as pessoas que tu escolhes para a companhia, para ser amigo, às vezes pode ser muito bom falar, fazer bom desporto, às vezes até pode ser bom aluno, isso tudo, mas isso não quer dizer que o seu coração seja bom. Às vezes pode te influenciar negativamente. Nós temos de ter cuidado com isso, não é? E os vossos pais também vos dizem:
Olha, cuidado com os amigos que tu escolhes. É isso mesmo. Bem, o que é que aconteceu? Ló foi para aquela terra, só que houve uma vez um rei que decidiu que queria conquistar aquela terra toda. Então o que é que acontece? Não faz mal, deixa estar. Os técnicos tratam disso, pode ser? Então, o que é que acontece? Acontece que então, aconteceu que apareceu lá um rei que quis tomar conta daquela terra toda e pegou no Ló e nos seus familiares e levou-os para outra terra. Quando o Abrão soube disso, que o Ló tinha sido raptado por outro rei, acham que ele cruzou os braços e ficou assim, olha, o Ló que se safe. Foi isso que ele fez? Não. O que é que ele fez? Ele reuniu as pessoas da sua casa que tinham capacidade de lutar e ele foi e conseguiu vencer os outros reis. Fizeram uma coligação e conseguiu vencer. Quando ele vinha da batalha, sabe o que aconteceu? Houve um rei que se cruzou com ele. Esse rei chamava-se Melquisedeque. Era um rei justo que vivia numa terra de paz. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez, diz a Bíblia, que Abraão deu o dízimo. Lembram-se que é o dízimo? Eu falei isto a última vez. É a 10ª parte. Deu o dízimo a esse rei chamado Melquisedeque. Nós não sabemos muito sobre esse rei. Só vos posso dizer uma coisa. É que muitos séculos depois, há um escritor na Bíblia, no livro de Hebreus, que voltou a falar sobre Melquisedeque. E sabem uma coisa? Ele comparou esse rei Melquisedeque à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, nós vamos saber mais um dia quem é esse Melquisedeque. Bom, o tempo passou, mas sabem uma coisa? Vocês lembram-se quando o Abraão ficou lá numa terra chamada o quê? Hebron. Hebron significa, no hebraico, amigo. Vocês lembram-se que a Bíblia fala de Abraão a dizer que Abraão é o quê? Alguém sabe? É o amigo de Deus. Sabem porquê? Porque foi aqui em Hebron que Deus um dia resolveu fazer uma promessa a Abraão. Qual foi a promessa? O Senhor disse-lhe assim, olha Abraão, fica tranquilo, eu te protegerei de todos os perigos e dar-te-ei uma grande recompensa. Foi a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão. O Senhor Deus não precisa fazer promessas para nós, Ele não nos deve nada, pois não. Deus deve-nos alguma coisa? Não deve, não. Mas Ele faz promessas para nós. E Ele até fez uma promessa a Abraão. Abraão, fica tranquilo, eu vou proteger-te. E mais uma coisa, eu vou dar-te uma grande recompensa. Sabem o que é uma recompensa? Alguém sabe o que é uma recompensa? Diz, Clarinha. Isso, quando tu fazes as coisas certas, vais ter uma recompensa. Só que o Abraão pensou, ó Senhor Deus, como é que eu vou ter uma recompensa como se eu não tenho nenhum filho? Afinal, quem vai herdar as minhas coisas todas, quem vai ficar com as minhas coisas todas é o meu servo, o Eliezer. Eu não tenho filhos. Sabem uma coisa? O Senhor Deus disse-lhe o quê? Olha para o céu. E o Abraão olhou para o céu. E o Senhor Deus disse-lhe o quê? Olha, faz assim, Abraão. Vê se consegues contar as estrelas todas que estão no céu. Eu acho que o Abraão começou a contá-las. Uma vez experimentaste contar as estrelas no céu. Vais-te perder, não é? Mesmo que tu contes algumas, vais-te perder. O que é que o Senhor Deus estava a dizer? Já contaste? Que nunca contaste. Também não te atrevas a contar, não faz mal. Hã? Pois, não tens um quintal? Pronto, está bem. Pronto, então podes experimentar um dia contar, está bem? Então o que acontece? Ele olhou e ele viu que era... Olha, Abraão, faz o seguinte, vê lá, conta as estrelas que tu consegues. O que tu conseguis contar as estrelas que estão no céu, eu vou dar-te a tua descendência. Sabe o que é descendência? São as pessoas que vêm depois de nós, os nossos filhos, os netos, por aí fora. Então, será que Abraão creu naquilo que o Senhor Deus lhe estava a dizer? É isso mesmo. O Abraão acreditou no que o Senhor estava a dizer. O Senhor estava a dizer, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou fazer de ti um grande povo. E sabem, diz aquela hora que o Abraão acreditou. Acreditar, sabem, não é só dizer, sim, eu acho que sim. Não, acreditar é mesmo mais do que isso, é confiar. E diz que Abraão confiou. E sabem uma coisa? Ele estava a dizer, ó Senhor Deus, porque o Senhor Deus estava a dizer, olha, eu vou-te dar também uma terra. E o Abraão disse, uma terra, Senhor? Como é que me vais dar uma terra? Então o Senhor Deus disse a Abraão, olha Abraão, faz o seguinte, constrói um altar. Ele precisava de construir um altar? Não, porque ele já tinha um altar, não tinha. Só que vocês estão a ver a diferença entre este altar e aquele. Qual é a diferença? Pois é, o Senhor Deus disse-lhe assim, olha, coloca lá uma vaca, separa um cordeiro e separa uma cabra.
e também um pombinho, não é? E faz o seguinte, separa isso e coloca-os sobre o altar. Só que o Senhor Deus não lhe disse para ele fazer uma coisa, que normalmente se faz, é porque depois pagava-se fogo. O Senhor Deus não lhe disse para ele pôr o fogo. Ele disse para deixar estar como estava. Sabe o que é que aconteceu? Nesta altura em que ele estava a pôr lá as coisas, o Abraão teve um sonho, uma visão. O Senhor Deus falou com ele. E nessa visão dizia assim, olha, Abraão, tu vais ter uma grande nação, um povo muito grande que nem podes calcular. Sabes uma coisa, Abraão? É verdade que esse povo vai ser escravo numa outra terra durante 400 anos. Mas fica tranquilo, Abraão, porque esse povo vai voltar à tua terra e não sai mais de lá. O Senhor Deus tinha feito uma promessa, não foi? Que lhe dava o quê? Faria dele uma nação, dava-lhe uma terra e também um povo. Olha, e sabe o que é que aconteceu? Depois que ele teve aquela visão, o Senhor Deus disse naquela visão uma outra coisa. Tu vais ter um filho. Vais ter um filho. Sabem, às vezes nós dizemos que a Sara é que se riu quando, com aquela idade, ia ter um filho, mas o Abraão riu-se primeiro, sabiam disso? É. Ele riu-se. Pensou assim, como é que eu, com esta idade, a minha esposa com a idade que tem, como é que vamos ter um filho? Na verdade, às vezes nós acreditamos numas coisas e não acreditamos noutras. Mas é bom acreditar em tudo aquilo que Deus nos diz. Bom, Abraão estava lá a pensar naquela visão. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Que de repente um fogo desceu do céu e consumiu tudo o que estava sobre o altar. Era para Abraão compreender que Deus tinha poder para fazer aquilo até que parecia impossível. E nessa hora, eu acho que depois o Abraão chegou a casa e contou a Sara era a sua esposa, contou-lhe o sonho que ele tinha tido. Eu acho que a Sara pensou, como é que isso é possível se nós não temos filhos? Então, a Sara começou a pensar num plano que ela queria ajudar Deus. Nós podemos ajudar Deus? Acham que sim? Ou é Deus que nos ajuda a nós? Às vezes é bom a gente não tentar ajudar Deus. Sabem porquê? Normalmente vamos fazer asneira. E a Sara fez asneira. O que é que ela pensou? Olha, eu vou ajudar Deus a desenvolver esse plano. Então falou com a sua serva. A serva chamava-se Agar, que era uma criada. Era a criada de Sara. E então pensou assim, olha, eu não posso ter filhos, mas eu vou dar Agar a Abraão. Vou dar Agar a Abraão. Agora, eu não me importo, ela vai ter relações sexuais com ela e vai dar filhos certamente. Abraão concordou. Vocês lembram-se que Abraão já tinha feito algumas asneiras antes? Ele foi para o Egito, por exemplo, o Senhor não lhe tinha dito. Ele mentiu lá no Egito, não foi? Meias verdades, lembram-se? Nem tudo o que Abraão fez foi certo. Nem tudo na nossa vida está certo, mas o Senhor Deus quer sempre ajudar-nos para nós podermos corrigir os nossos erros. Bem, o que é que aconteceu? Nós sabemos que a certa altura, quando Agar ficou grávida, e sabem uma coisa, naquela altura fazia-se coisas que Deus hoje já não quer que se façam. Naquela altura Deus ainda permitiu que Agar se tornasse mulher de Abraão. Mas hoje já não acontece. Deus só quer que uma mulher tenha um homem e um homem tenha uma mulher. Bem, eles fizeram a asneira. Deus foi muito compassivo. Sabem o que quer dizer? Foi muito paciente com Abraão. Tinha um plano na vida dele, mas ele fez a asneira. E quando nós fazemos a asneira, devemos fazer o quê? Arrepender-nos, não é? Não foi o que ouviram na história missionária, não foi? Devemos pedir perdão. Bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que a certa altura, quando Agar viu que estava grávida, começou a faltar ao respeito a Sara, que era a sua dona. Era ela que mandava. E então, um dia, a Sara chegou ao pé de Abraão e começou a culpar Abraão por causa daquilo. E o Abraão disse-lhe assim, não, eu não tenho culpa. Agar é a tua serva, faz dela o que tu quiseres. E sabe o que aconteceu de seguida? A Sara começou a maltratar Agar, até que Agar, a certa altura, não tinha hipótese de viver lá mais e fugiu. Fugiu para onde? Uma mulher sozinha. No caminho apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparecia naquela altura às pessoas, não é? E disse-lhe, Agar, de onde é que tu vens e para onde é que tu vais? E olha, Agar foi verdadeira. Ela disse, olha, estou a fugir da casa da minha senhora, da minha dona, que é Sara. Então o anjo disse-lhe assim, olha, faz o seguinte, vais voltar para a tua casa, vais ser obediente e quero dizer-te uma coisa, tu vais ter um filho
esse filho vai chamar-se Ismael. Vocês sabem o que quer dizer a palavra Ismael? Valente. Quer dizer valente. Ismael ia ser valente. Isto é, Abraão ia ter um filho. E teve um filho, tinha 86 anos. Sabem uma coisa? Quando Abraão tinha 99 anos, 13 anos depois, não é? Estou a fazer bem. 86 para 99, quantos são? 13, hein? Eu sou boa matemática, não acham? Hein? Quando ele tinha 99 anos, o Senhor fez-lhe outra promessa. Qual foi a promessa? Vive uma vida de comunhão comigo e que sejas obediente em tudo. O Senhor agora, mais do que uma promessa, era um desafio. Abraão, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que tu vivas sempre em comunhão comigo. O que é que o Senhor Deus estava a dizer? Eu quero que tu me adores só a mim. O único Deus. Não há dois deuses. É um só. Nós devemos adorar só um Deus, que é o Deus verdadeiro. E disse, olha, é bom que tu sejas obediente em tudo. Será que o Abraão ia aceitar este desafio e ia conseguir? Hã? Acham que sim? Ok, o que é que acontece de seguida? O Senhor Deus fez uma coisa. Disse a Abraão que agora Sara ia ter um filho. Já tinha o filho chamado Ismael de Agar, não é? E agora ia ter o filho chamado o filho da promessa. Sabem como é que Deus fez com que o Abraão se lembrasse disso? Às vezes a gente esquece das coisas que Deus nos diz, não é? Mas ele quis que Abraão nunca se esquecesse. Sabem o que é que ele fez? Ele mudou os nomes. Abraão, que antigamente se chamava Abrão, agora passou a chamar-se Abraão. E a Sarai, que se chamava Sarai antes, passou a chamar-se Sara. Porquê é que o Senhor Deus lhe mudou o nome? Era para o Abraão não se esquecer do compromisso que ele tinha com Deus. Tu tens um nome, não tens? Todos nós temos um nome. Não é? Às vezes nós não gostamos muito do nome que nos deram e queremos mudá-lo, não é? Mas nós não precisamos mudar o nosso nome. Porquê? Porque o nosso nome é algo que nos pertence. Quando eu me lembro que sou o Theo, não é? Eu fico a pensar, há toda uma história por trás do Theo. Quando o Abraão se lembrava que ele era Abraão, ele lembrava-se de toda a sua história e daquilo que Deus tinha feito com ele. Então, o Senhor Deus tinha-lhe pedido para um desafio. Agora, sabes uma coisa? O Senhor Deus prometeu-lhe que a Sara ia ter um filho. Nós conhecemos bem a história. E Sara vai ter mesmo esse filho, que é um grande milagre. Quando Abraão tinha 99 anos, nasceu-lhe, foi feita a promessa, e quando ele tinha praticamente 90 anos, nasceu-lhe o outro filho. Como é que alguém sabe qual é o filho dele? O outro? Isaac, exatamente, Isaac. Agora, uma coisa que é importante. Sabes uma coisa? Nós temos que confiar sempre nas promessas que Deus nos faz. Tu olhas para a Bíblia, e se tu quiseres hoje ver esta história, está no capítulo 15 a 17. Aquilo que eu te contei está do capítulo 15 ao 17 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Há muitas promessas na Bíblia que o Senhor Deus faz. Vocês sabem que há... Vocês conseguem imaginar quantas promessas há na Bíblia? Alguém quer mandar um número assim para a frente? 30? Para quantos 30? Vais ter que comer muito pão, se calhar... Olha, sei lá, quando tu chegares aos 100 anos, pá, ainda vais estar a contar esse número. 100 só? Oh não, há muitas mais, muitas mais. Olha, nós podíamos ficar aqui a manhã toda e vocês iam dizer números. Não? Olha, onde é que está o Álvaro? O Álvaro ainda há bocado na escola dominical falou uma coisa parecida. Oh, Álvaro, tu queres dizer quantas promessas existem na palavra de Deus? 7.146. Tu já imaginaste, tu começares a contar as promessas todas que estão na palavra de Deus? Olha, há uma coisa importante. A palavra de Deus tem muitas promessas. Mas sabes, dessas 7.000 e tal, nem todas são para nós. Há promessas para o povo de Deus. Nós temos de ser capazes de quê? De perceber quais são as promessas que são para nós. Mas uma coisa é certa. Tu deves confiar sempre nas promessas que Deus faz para nós. Nós que estamos aqui esta manhã, sejam pequenos ou grandes, nós precisamos de confiar nas promessas do Senhor sempre. E há algumas promessas que Ele nos faz. Por exemplo, há uma em João 1,12 que Ele diz... Alguém sabe o que é que Ele diz em João 1,12? Mas a todos quantos o receberam,
dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a promessa. Deus está a dizer que pode tornar-nos filhos de Deus. E agora vejam a outra parte da promessa. Qual é a condição? Aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus, esses podem tornar-se filhos de Deus. É uma promessa. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que confiar nessa promessa. Mas há muitas outras. Por exemplo, há uma outra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E depois diz lá o quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Precisamos de crer. Esta manhã nós temos que dizer uma coisa. A Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Isto é, Deus não pode responder à promessa que Ele faz se não for com fé. Nós precisamos ter fé, confiança em Deus, para que Ele faça com que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Nós vamos terminar agora. E eu gostava de desafiar-vos, a todos nós que estamos aqui. Talvez tu dizes assim, eu confio nas promessas de Deus. Nós dizemos que confiamos, mas às vezes esquecemos que essas promessas também têm uma condição. Nós precisamos de crer, precisamos de ter fé. Às vezes há pessoas que acham que Deus se torna o criado deles. Há pessoas que às vezes pensam que Deus tem que responder às suas promessas. Só que às vezes nós achamos que as promessas são para nós e não são. Há muita gente enganada acerca das promessas de Deus. Nem todas as promessas das 7.000 e tal que estão na Bíblia são para todos nós. Algumas são, outras não. Mas nós temos de ser capazes de descobrir quais são as que são. E as que são para nós, nós devemos confiar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor Deus que nos ajude a confiar nessas promessas. E isso não é só agora, é durante a nossa vida. Deus colocou um desafio a Abraão. Abraão, vive perto de mim, em obediência a mim, e eu, o que é que vou fazer? Se fores obediente, eu vou cumprir as promessas que eu te faço. Vamos orar. Senhor Deus, é só o Teu Espírito que pode ajudar-nos a compreender de verdade aquilo que estamos a pensar esta manhã aqui. Seja a pequenos, seja a grandes, nós precisamos do Teu Espírito para nos mostrar que sem confiança e sem fé em Ti, Tu não vais responder às promessas que Tu disseste. Tu disseste que nós precisávamos de crer em Ti, de confiar em Ti, de ser obedientes a Ti, para que essas coisas boas que Tu queres fazer na nossa vida aconteçam. Nós Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a sermos capazes de perceber quando nós erramos, os pecados que nós fazemos, e sermos capazes de pedir perdão ao Senhor, para que Ele continue sempre a fazer com que aquilo que Ele quer de bom para as nossas vidas aconteça. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Não a confiarmos nas coisas que nos dizem, não a confiarmos naquilo que os livros da escola dizem, sobretudo aquilo que é contrário a Ti. Não aquilo que as pessoas que estão à nossa volta nos dizem, mas a confiar naquilo que a Tua palavra nos diz, porque ela é a verdade acerca de nós mesmos e a verdade acerca de Ti. Ajuda, Senhor, cada um de nós, e que em tudo nós possamos ser fiéis, obedientes e possamos sempre, sempre acreditar que Tu és o único Deus que fala a verdade, és o único Deus que nos ensina o caminho verdadeiro. Nós oramos isto pedindo que Tu possas falar aos nossos corações esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos a encerrar. Gostaria de convidá-los a ficar de pé neste momento para louvarmos ao Senhor.